Cotovelo denunciam falta de segurança na praia. Servidores dos Correios entram em greve em todo o país. No estúdio, uma entrevista com o advogado eleitoral Caio Vitor para falar sobre a investigação de desvios de dinheiro na Assembleia Legislativa, feito possivelmente pelo governador do estado, Robson Faria. Esses são os destaques desta terça-feira, dia 13 de março. Feliz News está no ar. Boa noite. A Associação dos Moradores e Veranistas de Cotovelo denunciam a falta de segurança no local. Devido à escassez de policiamento, eles decidiram pagar por segurança privada. As belezas da praia de Cotovelo têm contrastado com a insegurança que a região está vivendo. A Associação dos Proprietários, Moradores e Veraneístas da praia de Cotovelo está recorrendo até a segurança privada desde outubro de 2017. Partiu da Promovec um projeto de segurança onde nós temos uma ronda motorizada diariamente e ininterruptamente, inclusive o ano todo. Então o projeto ele vai o ano todo, não é só no veraneio. Essa aposentada mora na região há 15 anos e conta que se sente presa dentro da própria casa. Vive praticamente fechada. É esquecida essa região aqui um pouco, totalmente insegura. Além da falta de segurança, é possível ver entulhos e pedaços de árvores ao longo das ruas das praias. A arrecadação de impostos da região é uma das mais altas. A insegurança se torna ainda maior à noite nos pontos que não têm iluminação pública. Daí a ideia da campanha Adote um Poste. Estamos fazendo um projeto para o pessoal da praia colocar iluminação no poste de suas casas, porque também o poder público não nos atendeu. A ideia é cada vez mais melhorar e monitorar a segurança, mas de maneira privada, já que não há retorno dos órgãos públicos. A segurança no país todo, né, ela está na calamidade. Então a gente não pode ficar esperando o governo resolver esse problema e nós teremos que tomar iniciativa. Sabemos que é de obrigação do poder público fazer isso tudo. Limpeza, iluminação, segurança. E nós não temos muito sucesso. Então resolvemos fazer, desde o ano passado, a nossa segurança. Contratamos empresas. A associação vai promover o segundo bingo beneficente para angariar recursos para a comunidade. Será no dia 31, às 11 horas, aqui na sede. É aberto ao público, não é só para os associados. E esse bingo tem como objetivo, com o lucro, a gente aplicar em ações sociais que a gente tenta fazer aqui na Praia de Cotovelo e Ipium. Olha só, um estudante foi morto a tiros na noite desta segunda-feira quando voltava da aula. Isso em São Gonçalo do Amarante. Segundo a Polícia Militar, Matheus da Silva Albuquerque tinha 19 anos. Ainda de acordo com a PM, um jovem caminhava em Cidade das Rosas quando voltava para casa por volta das 9h30 da noite, quando foi baleado. Ele morreu próximo da sua residência. Os moradores não falaram a forma como o crime aconteceu. Apenas disseram ter ouvido os tiros. Ninguém foi preso. E olha só, vamos agora para o nosso link ao vivo. 4 pessoas foram assassinadas em menos de 3 horas na noite desta segunda-feira em Mossoró. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter Leonor Cosentino. Pois é, Lívia, a gente está falando direto sobre a insegurança, né? A matéria que vocês acompanharam aí em casa foi a falta de segurança na Praia de Cotovelo. E agora a gente continua falando sobre a falta de segurança, mas dessa vez em Mossoró. Foram 2 homicídios duplos que aconteceram. Um aconteceu na zona rural do município e outro aconteceu no bairro de Barrocas. Um deles, de acordo com a delegacia de plantão, aconteceu por volta das 7 horas da noite.
noite. Dois homens em uma motocicleta invadiram uma casa e atiraram no pai e no filho dele. As vítimas foram identificadas como Micael Pereira de Oliveira, de 17 anos, e Raimundo Carlos de Oliveira, de 40 anos. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o alvo era o jovem, era o filho de 17 anos. E o pai morreu na tentativa de defender o filho dos tiros. Raimundo Carlos morreu ainda no local. Já o filho dele foi resgatado, mas morreu no caminho do Hospital Tarcísio Maia. O outro duplo homicídio aconteceu com dois homens que ainda não foram identificados. Eles foram mortos a tiros por volta das 9h30 da noite. Segundo a Polícia Civil, a dupla tinha roubado uma moto e tentou esconder ela nesse bairro do Barrocas. Saíram depois que esconderam as motos na tentativa de fazer novos assaltos. Quando eles retornaram para o local onde essa moto havia escondida, foram baleados e morreram no local. Para os dois duplos homicídios que a gente acabou de falar, ninguém ainda foi preso. A Polícia Civil continua investigando ambos os casos. Lívia? Obrigada, Leonor, pelas informações. E ainda falando em violência, olha só, uma mulher foi morta a tiros na noite desta segunda-feira em São Paulo do Potengi. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Roseilda Pereira de Brito, de 32 anos, mais conhecida como Dorinha. Ela estava em uma rua do bairro Juremal, quando por volta das 7 horas da noite, dois homens chegaram em uma moto, atiraram contra a vítima várias vezes e fugiram em seguida. A PM fez buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito. Ninguém foi preso. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Servidores dos Correios entram em greve em todo o país. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve em todo o Brasil por tempo indeterminado. O principal motivo da paralisação é evitar mudanças no plano de saúde dos funcionários que envolvem a cobrança de mensalidades no titular e também independentes. Quem pretende usar os serviços dos Correios é importante ficar atento. Os servidores entraram em greve na última segunda-feira e não tem data para retornar às atividades. A categoria aderiu à mobilização nacional aprovada em assembleias dos sindicatos. Além do desmanche que querem fazer na empresa, querem privatizar, o Kassab quer privatizar os Correios, a empresa histórica de 354 anos, a gente focou muito na questão do plano de saúde, onde a empresa queria retirar pais e mães do plano de saúde. Então a gente fez essa pressão e ontem no julgamento houve um avanço. O presidente do sindicato explica também que houve uma demissão de vários funcionários, mas o quadro não foi preenchido e tem sobrecarregado os trabalhadores. Tem carteiros que estão fazendo 3 distritos, um passa numa rua no dia, outro passa noutra rua no outro dia, e com isso as nossas correspondências atrasam, caindo a credibilidade da empresa que é histórica. Por quê? Porque não há contratação e concurso público a gente está exigindo, é um dos também pedidos da Federação e do Sindicato do Rio Grande do Norte. A insegurança que vive o Estado afeta também os entregadores que levam as encomendas dos Correios. Já houve 16 assaltos só esse ano a carteiros, entendeu? Então, há carteiros que trabalham com encomenda, aí está pondo em risco os nossos funcionários. Aí a gente cobrou da empresa, está cobrando também disso, e caso a empresa não avance, a gente vai denunciar no Ministério Público. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios faz questão de enfatizar que essa não é uma greve por salários, mas sim se trata sobre condições de trabalho. Isso é importantíssimo para a população, que entenda que essa greve é justamente para que o carteiro chegue com sua correspondência em sua casa no tempo hábil e determinado. A categoria está funcionando com 30% do efetivo obrigatório no caso de greve. E com a paralisação, o direito do consumidor deverá prevalecer em caso de falta de serviços prestados. Quem contratar os serviços dos Correios e não for atendido, tem direito ao ressarcimento ou abatimento do valor pago. Essa luta é justa em prol do nosso direito.
E olha só, um homem ainda não identificado morreu após um confronto com a polícia militar na comunidade do Mosquito, zona oeste de Natal, na noite desta segunda-feira. Isso durante uma ação, a PM apreendeu uma arma de fogo. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, carros do Batalhão de Operações Policiais Especiais do BOPE foram recebidos a tiros na comunidade. Os policiais revidaram. No tiroteio, um dos homens que atirou contra os PMs morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 9mm de fabricação turca. E olha só, segundo dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, no mês de fevereiro, 77% das famílias endividadas disseram que possuem contas para pagar no cartão de crédito. Os números são assustadores e, por isso, a pergunta que fica é: o cartão de crédito é mesmo um vilão das finanças das famílias brasileiras? Quem vai nos responder sobre essas e outras questões é nossa repórter Leonor Cosentino. Pois é, Lívia, a dúvida que não quer calar. Quem vai responder a sua pergunta é o economista Cláudio Barbosa. Cláudio, explica pra gente. O cartão de crédito é o vilão do endividamento das famílias brasileiras? Boa tarde. Boa tarde. Vamos pensar inicialmente na seguinte vertente. Muitas pessoas adotam como o vilão o cartão de crédito. No entanto, é uma ferramenta, digamos, utilizada no comércio e também junto às instituições financeiras. Ele, não sendo bem utilizado, não deixa a menor dúvida que é o maior vilão. Por quê? Porque o portador do cartão de crédito não atenta para os perigos, as armadilhas que o cartão oferece gratuitamente para que eles caiam no endividamento. Aí realmente leva qualquer consumidor a uma extrema dívida rolante. É preciso ter planejamento, né, Cláudia? É preciso que o pessoal de casa, na hora de usar o cartão de crédito, use de forma consciente. Tem algumas dicas aí que o senhor acha importante, como, por exemplo, não comprometer 50% do salário aí só no cartão de crédito? Sem dúvida alguma. É uma das primeiras informações que nós possamos, digamos, dizer diariamente, é que o seu cartão de crédito nunca ultrapasse o seu limite em 50% aproximadamente do seu salário. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 não pode ter um cartão de crédito cujo limite ultrapasse a R$500. Por quê? Porque você fazendo isso, você está comprometendo muito mais o seu salário do que o seu prazer, as suas outras necessidades do dia a dia. Portanto, é um dos primeiros princípios que nós adotamos, é não comprometer com o cartão de crédito 50% do seu salário. Cláudia, a temida parcela mínima, aquele valor que quando está muito alto o seu cartão, você tenta ali pagar a parcela mínima. É o ideal a se fazer ou tem que tentar evitar no máximo pagar aquele valor reduzido da fatura, porque depois vem os juros? É verdade, nem pensar em pagar somente o mínimo. Quando o consumidor pensar em pagar somente o mínimo, é uma luz vermelha que já acendeu no seu orçamento doméstico. Por quê? Porque no momento em que ele paga somente o mínimo, ele vai rolar a sua dívida em 90% para o próximo mês. Aí sim, os juros são exorbitantes. Há uma média de 10% a 12%, a média, tendo algumas instituições cobrando até 17% ao mês. Isso é um absurdo. Então, pagar o mínimo é verdadeiramente uma corda no pescoço. Não se admite. E também tem que ter um controle, né? Se tem o número ideal de cartão de crédito que a pessoa deve ter? É bom ter um ali para manter na sua margem segura, para você não precisar parcelar a sua conta ou pagar o mínimo. Um valor seguro assim é um cartãozinho de crédito só? Veja bem, nós devemos fazer análise de cada pessoa, cada indivíduo. Se você recebe mensalmente, é prudente que você tenha apenas um cartão de crédito. Porém, se você recebe semanalmente, é possível que você tenha até 3 cartões. Porque se você recebe semanalmente, você pode fazer um planejamento pagando sempre no dia 10, dia 20 ou dia 30. Então, você facilita tremendamente o seu orçamento doméstico. Aí, sem dúvida alguma, é muito difícil você se enrolar, propriamente dita, dentro do seu orçamento doméstico.
Obrigada pelas informações, viu, Cláudia? Então, como o economista falou, é preciso ficar atento e, claro, planejar muito bem como você vai dividir o gasto do seu salário, da sua renda familiar. Palavra-chave, planejamento, Lívia. Planejamento, com certeza, seja naquela boa planilha no Excel, para quem sabe utilizar, ou então vai para o caderninho que dá certo. E olha só, o poço que abastece a cidade de Governador de Cerrosado, no oeste potiguar, está em manutenção para conserto. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, a previsão é que o abastecimento seja retomado nesta quarta-feira, dia 14. A CAERN informou, através de uma nota, que uma equipe técnica estava trabalhando na desmontagem do poço na segunda-feira, quando verificou um problema no motor. Vamos agora para uma entrevista com... Ou melhor, depois do intervalo a gente acompanha uma entrevista com o advogado eleitoral Caio Vitor para falar sobre toda essa investigação de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos agora e olha só, a operação da Polícia Federal combate desvio de recursos públicos em universidade no Paraná. E parentes de vítimas de acidente aéreo chegam ao Nepal. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação 14 Bis para investigar a atuação de gestores e empresas que se uniram para fraudar licitações e contratos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Segundo a PF, há indícios de desvios de cerca de 5,7 milhões. As investigações apontaram a ocorrência de irregularidades graves em contratos celebrados entre a universidade e empresas que prestaram serviços de manutenção predial, manutenção de ar-condicionado, manutenção de veículos, fornecimento de materiais de construção e serviços de reprografia, diz a nota da Polícia Federal. Estão sendo cumpridos 20 mandados de prisão temporária, 26 de busca e apreensão, além de sequestro e indisponibilidade de bens e endereços nas cidades de Uraí, Cornélio Procópio, Nova América da Colina e Maringá, todas no Paraná. Ao tomar conhecimento da denúncia, a universidade imediatamente adotou medidas no âmbito administrativo, entre elas a realização de auditorias, além de demissão mediante processos administrativos disciplinares de servidores envolvidos nas fraudes, destaca a PF. Parentes das vítimas do avião que caiu nesta segunda-feira em Katmandu viajaram hoje para o Nepal, em voo fretado pela companhia aérea US Bangla, para tentar ajudar no trabalho de identificação dos corpos e acompanhamento dos feridos. Um dos nossos voos chegou em Katmandu com 46 parentes das vítimas e funcionários. Estamos trabalhando agora na transferência dos corpos para casa para garantir atendimento aos sobreviventes, disse a agência FE Kamru Islam, um porta-voz da US Bangla. Um avião da Bombardier Dash 8 Q400 da companhia aérea, com 71 pessoas a bordo, 36 delas de Bangladesh, caiu ontem em Katmandu durante a manobra de aterrissagem e a suspeita de que houve um erro de comunicação entre pilotos e torre de controle. No total, 49 pessoas morreram, 25 de Bangladesh, segundo o Ministério das Relações Exteriores deste país, enquanto 22 sofreram ferimentos. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Nessa semana foi divulgado na mídia nacional a participação de políticos, inclusive do governador Robson Faria, em um esquema de corrupção que desviou até 9 milhões de reais dos cofres públicos. Para entender mais sobre esse caso, nós recebemos agora o advogado eleitoral Caio Vitor. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Olha só, são várias situações de envolvimento de desvios de dinheiro da Assembleia e também de outros órgãos públicos. Diante dessa investigação, o governador do estado, ele corre o risco, por exemplo, de ser exonerado? Olha, o que é que acontece? Essa investigação já tem um certo tempo que vem tramitando, não é? Já tem denúncia no STJ, a instância competente para apuração de uma denúncia contra o governador
é o Superior Tribunal de Justiça, já existe essa denúncia, já foi feito o pedido de afastamento do governador, ele não foi acatado pelos ministros. Então a gente crê que dificilmente em curto prazo, principalmente o mandato se encerrando esse ano, que haja alguma questão de afastamento do governador em virtude desses fatos. Pois é, você colocou aí um detalhe que faz toda a diferença. A gente está no ano eleitoral e mesmo diante dessa situação, ele ainda pode se candidatar à reeleição ou existe algum tipo de impedimento ocorrendo, por exemplo, a situação caso ele seja exonerado? O que acontece? Como esse processo, apesar de já existir denúncia, ele ainda está muito no início da sua apuração e do seu trâmite judicial. Então, dificilmente a gente acredita que ainda vai existir uma condenação e ele fique afastado do processo eleitoral. Até porque, de acordo com a lei da ficha limpa, você precisa de uma condenação de uma corte, né, para que possa ser considerado inelegível. Então, como em agosto já acontecem os registros de candidaturas, então dificilmente ele será afastado em virtude do ponto de vista jurídico, né? Em virtude da apuração desses fatos. Entendi. Doutor Caio, por exemplo, o vice dele, caso venha a assumir, né, ele também possivelmente será candidato. Caso nem o atual governador ou o vice pudesse ficar ao mandato, à frente desse mandato, quem, no caso, na linha de sucessão, poderia assumir? Na verdade, é o presidente da Assembleia. Né? O que acontece? Se o vice assumir nesse período, ele pode continuar no mandato e disputar uma reeleição. O que acontece? Ele poderia para o mesmo cargo, ele teria que se afastar até abril, se ele precisasse disputar um outro cargo para senador, para deputado, enfim. Mas ele no exercício do cargo, ele pode disputar a reeleição para o cargo de governador novamente, obviamente se acontecer essas circunstâncias de afastamento e etc., que a gente acredita que não seja tão possível nesse tempo. Nesse tempo, né? Devido ao tempo. Doutor Caio, estamos no ano eleitoral, no ano de escândalo, na verdade, nos últimos anos, isso em cunho nacional, em cunho local também. Na sua opinião, na sua visão como advogado eleitoral, isso desenvolve um descrédito ainda maior à população em votar, em escolher seus candidatos como sendo os seus representantes? Isso faz com que mais pessoas, nesse caso, adotem a postura de esse ano eu vou anular meus votos. Devido a esses últimos escândalos, como é que o senhor, como um advogado eleitoral, avalia todas essas situações? O que a gente percebe da população? Obviamente, em virtude, principalmente a partir de 2014, quando a gente vê surgindo no país a questão da Operação Lava Jato, existe, de fato, um sentimento de revolta da população em torno desses casos de corrupção. O que, do nosso ponto de vista, efetivamente aconteceu? Os órgãos de controle passaram a ter melhores instrumentos e aprenderam a investigar melhor os crimes de colarinho branco. Em virtude disso, houve um avanço nisso, desde o mensalão e etc. Houve um aperfeiçoamento das instituições de controle no combate aos crimes de corrupção e os decorrentes dele. Então, é isso que veio avançando. Não que tenha mais corrupção ou menos corrupção no Brasil. Eu acredito que seja um fenômeno, infelizmente, ainda endêmico no país. E o que está acontecendo é que as instituições estão avançando nos instrumentos de controle. E em muitas oportunidades, inclusive com avanços que nós entendemos como inconstitucionais, como violador de determinadas garantias individuais, que, portanto, têm que ser repensados, mas, de fato, que existe um novo cenário de combate ao crime. Obviamente, isso leva a população a ter uma maior repulsa, mas, na verdade, o que a população, do nosso ponto de vista, precisa entender, que ela precisa participar de forma mais ativa, se informar mais, afastar a informação ruim, pegar a informação boa, formar seu próprio convencimento acerca dos fatos e votar bem e participar, porque só tem saída pela política. Fora da política, fora do regime democrático, a gente vive em regimes totalitários, onde a corrupção acontece, só que ela não é posta às claras, a população não chega ao conhecimento dela. Então, a população precisa entender, o caminho, a saída é pela política, não tem outra forma de superação disso.
Vivendo numa democracia, é esse o caminho, né? Ainda bem. Doutor Caio, quais seriam as possíveis, quais são, né, os possíveis desdobramentos diante dessa investigação e de que forma o governador, nesse caso, se tornaria inelegível? Precisa ter uma condenação, são duas fases. Primeiro, o STJ vai receber ou não a denúncia em si. Até onde a gente sabe, essa denúncia ainda não foi recebida pelo STJ. E depois disso vai ter um processamento, defesa, instrução, para enfim ter um julgamento. Com esse julgamento do STJ, como já é um acordo superior que analisa, ele já poderia ficar inelegível, mais afim desse processo legal. Só no término disso tudo. Isso. E o que existe é a discussão em torno disso, de não ser tão célere nas instâncias superiores. Porque, de fato, as instâncias superiores elas não são preparadas para instruir um processo, para fazer uma citação, para fazer uma audiência. Então, acaba que, por não ser, vamos dizer assim, do dia a dia das cortes superiores, esses processos acabam demorando um pouco mais e, por isso, há até mesmo um questionamento acerca da existência do foro privilegiado. Enfim, é um debate que precisa acontecer na sociedade institucional em torno dessas questões, mas esse é o cenário. Tá ok. Muito obrigada, doutor Caio, por estar aqui com a gente esclarecendo sobre essas questões. Muito obrigada. Muito obrigado. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado aqui na TV Feliz, no Instagram pelo @TV Feliz ou também no facebook.com/TV Feliz Oficial. Não esqueça de fazer essa sugestão de pauta para o nosso contato, 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.